Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Nós estamos no mês de dezembro, nos aproximando do final de mais um ciclo. E muitos de nós aproveitam esses momentos para reavaliar a própria jornada, para planejar metas ou mudanças que gostaria de fazer no próprio comportamento para o futuro. E nós que sabemos do valor e da importância para os nossos espíritos de estarmos encarnados, aprendendo e avançando na nossa jornada, como nós podemos trazer um pouco do conhecimento que temos da doutrina espírita para traçarmos as nossas metas para o próximo ano? O que é mais importante de ser priorizado na nossa caminhada? Vamos falar sobre esse tema hoje. E se você gosta de conteúdos sobre o Espiritismo, se inscreva agora no nosso canal Caibar Schutel e aproveite também para curtir o nosso vídeo, para deixar os seus comentários aqui embaixo e compartilhar o link com os seus amigos para ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. E nós vamos começar convidando todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Somente hoje à luz do presente, dia como este dia em toda a vida terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer, prestação de serviço em socorro de alguém, atenção no dever, felicidade, paz, esperança e carinho, que aspires a plantar em lances do caminho, alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez. Nós estamos nos aproximando do final do ano, um momento interessante para reavaliarmos a nossa própria jornada, para planejarmos as nossas metas e as mudanças que queremos ver em nós mesmos para o futuro. E sendo espíritas, como podemos enxergar a responsabilidade de, nesse momento, sabermos enxergar o que deve ser priorizado nesse planejamento pessoal? Quais são os valores e as atitudes que nós devemos considerar como as mais importantes a cada nova etapa da vida e para conseguirmos realizar o que realmente importa na nossa encarnação? Para realmente nós chegarmos vitoriosos ao final da nossa batalha terrena. Nós gostaríamos de ser melhores, mais resilientes, de desenvolvermos a nossa fé, de sermos mais éticos, mais generosos, mas nem sempre nós conseguimos manter essas promessas ao longo do ano. Como fazer acontecer nesse ano novo de 2024 que está chegando? E o que nós devemos de fato priorizar?
O palestrante e escritor espírita W. Queen, colaborador da Folha Espírita, colocou no seu artigo deste mês uma citação do Livro dos Espíritos que está na questão 642 e que pode ser para nós uma inspiração para o novo ano de 2024. A pergunta 642 diz assim: será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? E a resposta é assim: não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Ou seja, o que nós podemos entender é que nos nossos planos de nos tornarmos melhores a cada nova etapa, aquele compromisso que temos conosco mesmos, de realizarmos aquilo que viemos realizar nessa vida, não importa quais sejam os objetivos ou a ocupação profissional de cada um. Não nos basta apenas prometermos sermos melhores, mais bondosos, mais corretos. É necessário ir além e fazermos todo o bem possível ao nosso alcance, pois, se aquilo que tivermos deixado de fazer, de falar, de inspirar no nosso próximo gerar algum mal que poderia ter sido evitado com a nossa participação ativa, nós responderemos por isso também. E Queen escreve o seguinte no seu artigo na Folha: a conquista da perfeição, um estado espiritual que nos proporcionará a paz e a felicidade que tanto sonhamos e queremos, somente virá depois de empreendermos enormes esforços e perseverança, pois é uma aquisição eterna e não se consegue nada valioso sem muita dedicação. Portanto, nas nossas promessas para 2024, não basta nos comprometermos a não fazer o mal. Isso naturalmente já é um grande começo, mas é ainda pouco para quem realmente deseja avançar. Claro que nós podemos e devemos, através de uma autoanálise dos nossos atos, buscar curar os nossos desequilíbrios, as nossas mazelas, mas é imprescindível que aprendamos a ir além e fazer o bem ao próximo, porque essa decisão íntima nos colocará em sintonia com encarnados e desencarnados que também cultivam a fraternidade e a busca do amor verdadeiro, ajudando inclusive, nesse processo, a curar os nossos próprios desequilíbrios da nossa alma. Fazendo o bem, nós também nos beneficiamos, aprendendo e evoluindo. Portanto, a lição que nos é ensinada pela espiritualidade nos diz que o bem precisa ser feito no limite das nossas forças, ou seja, com o máximo empenho, com dedicação, com sinceridade, com coragem, mesmo diante das muitas adversidades que nós encontramos pelo nosso caminho, uma vez que perseverar distribuindo boas ações, mesmo diante de situações desafiadoras, não é uma tarefa fácil num mundo onde o mal ainda prevalece. Segundo a resposta dada pelos benfeitores nessa questão 642, nós vamos responder pelo mal que decorrer do bem que nós podíamos ter feito e deixamos de fazer. Isso deixa para todos nós a responsabilidade e, ao mesmo tempo, nos assegura a necessidade de refletirmos com mais consciência na posição que nós estamos tomando na presente existência. Portanto, pensando em conquistar uma condição mais tranquila, com mais felicidade para 2024, nós não podemos continuar vivendo de uma forma simplista, priorizando na maior parte do tempo os nossos próprios interesses, fazendo uma boa ação aqui, outra ali, quando temos tempo, ou mesmo passando pelos dias evitando não prejudicar ninguém, não fazer nada de mal. Como um princípio de renovação, temos valor nessa atitude, mas na sequência nós precisamos observar e traçar um roteiro de vida mais condizente com os ensinamentos cristãos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, amar o nosso próximo como a nós mesmos, fazer aos outros o que desejamos para nós, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, e assim por diante. Sermos bons apenas quando nos convém não vai nos fazer conquistarmos a perfeição espiritual. Se aqui na Terra, como nos diz Queen, as criaturas empreendem tantos esforços na conquista de valores efêmeros,
muitas vezes ilusórios, imagine o empenho e a perseverança que nós vamos ter que ter para sustentar e para conquistar aquilo que é definitivo e eterno. Já é tempo de nós compreendermos que a nossa presente existência não se trata de um período de recreação ou sem importância, sim de uma valiosa oportunidade concedida pela providência divina para que consigamos crescer espiritualmente. Uma vez que a nossa vida verdadeira não se resume a estes anos de encarnação num único planeta. Nós somos espíritos eternos com destino à perfeição e cada encarnação tem uma finalidade útil na nossa jornada. Sejamos úteis ao nosso próximo. Evitemos fazer o mal, mas façamos o bem no limite das nossas forças, de forma desinteressada. Essa é a melhor decisão que nós podemos tomar para o próximo ano e para todos os outros que ainda virão. Olá, nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, vocês sabiam que
um dos motivos de angústia para muitas pessoas, né? E que acaba tirando a alegria de viver, né? Em alguns casos até, é a ansiedade pelo que não se tem. Essas pessoas vivem se comparando com os outros, medindo o que os outros têm e ela não tem. Agindo assim, não deixam espaço para mais nada, a não ser para se sentirem sempre credoras de direitos que povoam a sua imaginação e, não raro, terminam contraindo uma série de males que lhes perturbam o espírito e castigam o corpo também, né? É preciso vigiar a nossa atitude e observar o quanto do nosso tempo nós gastamos em conjecturas, né, sobre o que precisamos para ser felizes, baseando-nos somente nesses casos em satisfações e bens materiais. A gente precisa avaliar o tempo que a gente perde com isso, porque agindo assim, né, condicionando a nossa felicidade às conquistas materiais, estamos, na verdade, nos aprisionando numa visão muito pobre e, portanto, incompatível com a nossa natureza humana. Já sabemos, né, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Isso quer dizer que a felicidade está muito, mas muito além do que é possível se conseguir no mundo material. A nossa realização se traduzirá na serenidade e nas conquistas de valores intangíveis que somente alguns até agora conseguem divisar. Outro dia mesmo, aliás, há pouco tempo, né, eu fiquei bem meditativa, né, e me empolguei para trazer aqui o tema novamente, que é esse que nós estamos falando, né? Do que nós precisamos realmente para sermos felizes. Bom, e a gente percebe que muitas pessoas, né, elas se apresentam muito preocupadas em enumerar isto ou aquilo como condição essencial para conseguirem o sucesso com o que sonham, né, com o que sonham. Acabam atirando fora os seus tesouros preciosos por estarem à espera do que acreditam ser perfeito, ou sonhando ou desejando o que não têm, sem dar valor ao que tem perto delas. Um dia desses, né, minha prima, uma prima que eu tenho muito querida, eu peço licença para ela para contar esse episódio. Ela se chama Kátia. Ela publicou numa das redes sociais uma reflexão que realmente me inspirou a falar sobre este tema novamente aqui no programa. E mais ou menos foi assim. Na sequência, né, logo abaixo há uma foto que ela postou, uma foto, né, com um prato, né, onde havia uma refeição. Ela escreveu o seguinte: tenho um dom, ou recebi como de graça, né, que faz com que, de forma natural e despretensiosa, né, coisas pequenas e bem simples, como detalhes do meu cotidiano, de repente me fazem refletir sobre a essência da vida, como agora, por exemplo, almoçando esta panqueca, né, deliciosa que minha filha Joana fez e separou com tanto carinho para me dar, pois ela sabe que eu adoro panquecas. Me remeteu a um pensamento gostoso este prato,
um afago na alma, imperceptível para a maioria das pessoas. Muita satisfação e realização, como mãe e como mulher. Tudo valeu a pena, e como valeu! Amar sempre valerá a pena, e eu começaria tudo outra vez. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Serginho. Serginho foi um atributo ao marido, desencarnado há 15 anos. Observaram? Foi uma coisa simples, singela, espontânea, de coração. Observaram quanta beleza, quanta singeleza, num breve instante da vida de uma mulher ali sentada, fazendo a sua refeição? Ela estava plena, não precisava de mais nada para ser feliz. Trata-se de um olhar, gente, além da matéria. Valorizar o aqui e agora, o tempo e toda forma de amar, tudo que se tem neste momento. Aprendamos a observar a nós mesmos, a agradecer a Deus pelos talentos que nós já temos, lembrando-nos que depende de nós aproveitá-los ou lançá-los ao esquecimento. Assim como a historinha do rapaz que ia à margem do mar e ele pegava todas as pedrinhas e achava-as muito insignificantes. Por quê? Porque ele tinha um pensamento fixo. Ah, eu seria tão feliz se eu tivesse um carro. Ah, eu seria tão feliz se eu tivesse uma casa na cidade. Ah, eu seria tão feliz se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. E na medida que ele pegava as pedrinhas, lançava no mar com descaso. Mas uma pedrinha apenas foi parar na sua bolsa. E ele foi para casa com aquele pensamento: ah, se eu tivesse isso. Ah, se fulano fizesse isso para mim. Ah, se eu trabalhasse nisso. Ah, e aí eu seria tão feliz. Só quando ele chegou em casa, ele percebeu que aquela pedrinha era uma pedrinha de diamante. Todas as outras foram lançadas ao mar. Então, aproveitemos o nosso momento, o nosso talento, tudo o que nos acontece, tudo o que nós temos no aqui e no agora. Não vamos lançar as nossas pedrinhas ao mar sem antes, prestar atenção. Vivermos realmente focados no nosso momento. Tudo remete, se nós pensarmos bem, a esse espírito de gratidão, porque todos nós somos realmente felizes. Basta saber enxergar. Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, que satisfação estarmos novamente juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para darmos continuidade e concluirmos a reflexão do tema Mundos Inferiores e Mundos Superiores, conforme nos ensinam os Espíritos da Codificação, através do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, Instruções dos Espíritos, itens 8 a 12. No momento doutrinário anterior, concluímos os estudos com os Espíritos da Codificação Espírita, mencionando-nos como são os mundos virtuosos, onde a vida, isenta de cuidados e angústias, é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra.
Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte aí, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerado uma transformação feliz, porque a dúvida do amanhã lá não existe. Durante a vida, a alma, encerrada em uma matéria compacta, irradia e usufrui uma lucidez que a coloca em um estado quase permanente de emancipação e lhe permite a livre transmissão do pensamento. E então, os espíritos da codificação complementam os estudos dizendo: nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer um deles de subjugar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento, só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é concedida e sempre é exercida com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre que o induz a estudar com ardor para igualar-se a eles. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana desconhecem-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende todos os homens uns aos outros, ajudando sempre os mais fortes e os mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. No vosso mundo precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não têm acesso. Essa é a maior dificuldade que o espírito humano encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, só ha experimentado dores e misérias, jamais entreviu as claridades celestes. Não pôde, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial
para qualquer um de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. E os espíritos da codificação concluem: Deus faz-los partir todos do mesmo ponto e a nenhum dota melhor do que aos outros. Todos são acessíveis às mais altas categorias. Apenas lhes cumpre conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos e séculos no lodaçal da humanidade. Amigas e amigos, os espíritos da codificação espírita deixaram-nos instruções sublimes através da doutrina espírita. Entretanto, cumpre-nos ressaltar que estes esclarecimentos preciosos sobre o universo e toda a sua composição mostram-nos que tudo é infinito, tem começo, mas não tem fim, salvo a vida material aqui nos mundos inferiores, que nada mais são que experiências fundamentais para que um dia possamos estar no entendimento infinito do Deus, ou de Deus, conforme nós falamos no encontro anterior. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Boas reflexões e até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Que assim seja. Estamos encerrando por aqui. E se você gostou do nosso programa, curta esse vídeo, deixe os seus comentários aqui embaixo, sugestões de temas que gostaria de ouvir e compartilhe o link com seus amigos. Muito obrigada e até a próxima!